Algo está acontecendo com você agora. Você sente mesmo sem conseguir nomear. Coincidências tão precisas que chegam a arrepiar. Sonhos mais vívidos que o próprio despertar. Intuições que chegam antes dos fatos, como se o futuro respirasse dentro de você. É desconfortável admitir. Porque como explicar isso a alguém sem parecer loucura? Carl Jung passou a vida estudando exatamente esses fenômenos. E fez uma descoberta que rompe o chão das certezas. Nada disso é sinal de que você está perdendo a razão. É sinal de que você está se encontrando. Existem experiências que só acontecem quando algo desperta em nós. Não são crenças, não são metáforas. São eventos concretos, profundos que desestabilizam o mundo lógico e, ao mesmo tempo, abrem portas invisíveis. Jung percebeu que a consciência, quando atinge certo ponto, não apenas muda de perspectiva. Ela ativa funções adormecidas, modos de perceber a realidade que estavam silenciados na psique humana. Não há retorno depois disso, e você talvez já esteja vivendo o primeiro desses sinais sem se dar conta. O que Jung chamou de sincronicidade não é apenas coincidência carregada de sentido. É um princípio de conexão sem causa aparente, uma espécie de diálogo silencioso entre você e a própria realidade. Pessoas despertas percebem que isso deixa de ser esporádico, passa a ser constante. Você pensa em alguém e essa pessoa liga minutos depois. Pergunta-se algo, e um desconhecido traz a resposta por acaso. Números repetidos surgem em placas, relógios, telas, não uma vez ou outra, mas diversas vezes por dia. Livros caem abertos no trecho exato que você precisava ler. Canções trazem versos que parecem escritos para você naquele instante. Jung viveu isso intensamente e registrou. Escreveu: as sincronicidades não são aleatórias. São o universo tornando-se consciente de si, através de você. Mas ele descobriu algo ainda mais profundo. Essas experiências só se intensificam quando sua consciência atinge um determinado limiar. É como sintonizar uma frequência que sempre esteve no ar, mas que só agora você ouve. Um dos pacientes de Jung, cientista e cético, descreveu com precisão: eu vivia em um mundo de causa e efeito. Agora, vivo em um mundo de sentido e conexão. A cada dia sinto que a realidade conversa comigo através de eventos aparentemente aleatórios, mas que não têm nada de aleatórios. Um outdoor responde a uma pergunta íntima. Um pássaro pousa no momento exato em que a dúvida invade sua mente. A canção favorita de alguém que você amou toca quando você está prestes a tomar a decisão que essa pessoa teria aconselhado. E há algo que poucos entendem. Sincronicidades não podem ser forçadas. No instante em que você tenta provocá-las para inflar o ego, elas cessam. Elas fluem apenas quando você está alinhado com o que Jung chamou de o self, sua verdade mais profunda. A própria realidade parece reconhecer quando você está sendo autêntico e quando está apenas performando. Essa experiência traz fascínio, mas também solidão. Como explicar para alguém que o mundo está literalmente falando com você, e você não está vendo sinais porque enlouqueceu, mas porque acordou para a rede invisível que conecta tudo, aquilo que Jung chamou de unus mundus, o campo unificado por trás da existência? A maioria não acredita. Alguns acham que você está inventando, outros que você está perdendo a razão. Mas na verdade, é exatamente o oposto. Eles dirão que você está vendo padrões onde não existem. E se trata de pensamento mágico, de projetar sentido sobre o acaso. E você não terá como provar o contrário, porque sincronicidades não podem ser exibidas sob demanda. Elas não são performances. São comunicações privadas entre você e o próprio universo. Jung foi claro sobre isso. O privilégio da consciência é também o seu peso. Ver o que os outros não veem separa você de quem permanece adormecido. As sincronicidades tornam-se um idioma secreto com a realidade. Belíssimo, profundo e, ao mesmo tempo, solitário. Mas há uma segunda experiência ainda mais transformadora, que Jung descreveu como sua descoberta mais importante. E quase ninguém fala sobre ela. Ele a chamou de função transcendente, mas não no sentido de transcendência como fuga espiritual. É uma capacidade psicológica rara,
e só emerge em indivíduos despertos. A habilidade de sustentar opostos sem escolher um lado. Viver no paradoxo sem precisar resolvê-lo. Enquanto a maioria está presa no pensamento, ou isso ou aquilo, você começa a experimentar a consciência do tanto isto quanto aquilo. De repente, sente tristeza profunda e alegria intensa ao mesmo tempo. Enxerga a essência divina de alguém e, no mesmo instante, reconhece sua sombra humana. Consegue perceber que a vida não tem sentido algum e, simultaneamente, que ela é infinitamente significativa. Jung escreveu: a função transcendente é a ponte entre a consciência e o inconsciente. Ela permite que forças opostas criem uma terceira coisa, não um compromisso, mas uma nova criação que inclui ambas e, ao mesmo tempo, as transcende. Isso não é teoria distante. Antes do despertar, você se via como otimista ou pessimista, espiritual ou materialista, lógico ou intuitivo. Depois que a função transcendente se ativa, você se torna tudo isso ao mesmo tempo. Você se torna o paradoxo vivo que Jung descreveu, capaz de conter contradições que rasgariam uma psique comum. Uma paciente relatou o instante em que isso aconteceu. Foi como se minha mente tivesse ficado grande o suficiente para caber tudo. Senti a morte da minha mãe como a pior coisa que já me aconteceu e, ao mesmo tempo, como o maior presente que já recebi. Ambas eram completamente verdadeiras, não equilibradas, plenas, simultâneas, e minha mente não se partiu com a contradição, ela se expandiu para contê-la. É por isso que pessoas despertas parecem desconcertantes para os outros. Você pode ser profundamente espiritual e, ao mesmo tempo, totalmente prático. Pode estar presente no agora e ver através do tempo. Pode ser absolutamente comprometido e, simultaneamente, completamente desapegado. Para uma mente linear, você parece inconsistente, contraditório, até hipócrita. Mas não é confusão, é abrangência. A função transcendente também se manifesta como sabedoria espontânea. Soluções para problemas insolúveis simplesmente surgem. Você sabe coisas sem saber como sabe. Ideias criativas chegam completas, como se fossem baixadas. Isso não é fantasia mística. É o resultado de uma consciência que aprendeu a sustentar opostos até que algo novo nasça. Quando a função transcendente se instala, algo sutil, porém devastador, acontece. Você deixa de caber nas disputas comuns do mundo. Discussões exigem lados. Dramas pedem culpados e inocentes. Ideologias precisam de soldados fiéis. Mas você enxerga a luz e a sombra em cada posição. Percebe que toda narrativa carrega sabedoria e ignorância ao mesmo tempo. De repente, as bandeiras perdem cor, as certezas, peso. E você se torna psicologicamente inempregável, como Jung escreveu, para qualquer sistema que exija crentes obedientes. Não é escolha. É consequência de uma visão mais ampla. Já percebeu que, depois de despertar, certos conflitos parecem peças encenadas e que, por mais que tente se envolver, algo em você se recusa a reduzir o mundo a uma luta de dois lados? Essa recusa não é apatia, é expansão, e ela abre caminho para a terceira experiência, talvez a mais desconcertante. Jung descobriu que, em indivíduos despertos, os sonhos deixam de ser descargas aleatórias ou desejos disfarçados. Tornam-se comunicações diretas do self, transmissões do seu núcleo mais profundo, como cartas seladas vindas de um lugar que você nunca visitou, mas que conhece intimamente. De repente, seus sonhos se tornam lúcidos sem esforço. Não lúcidos no sentido de controlá-los, mas de estar consciente dentro deles enquanto tudo acontece. Você é, ao mesmo tempo, sonhador, sonho e testemunha. Já se perguntou o que aconteceria se pudesse atravessar essa fronteira todas as noites, sem perder a memória ao acordar? Jung viveu isso intensamente e registrou no Livro Vermelho. Meus sonhos deixaram de ser sonhos e se tornaram visões. Não alucinações de uma mente perturbada, mas comunicações vindas das profundezas da psique, que só se abrem àqueles que desenvolveram a capacidade de recebê-las. Para quem desperta, não se trata apenas de metáforas. Conversas sonhadas se repetem palavra por palavra dias depois.
Pessoas nunca vistas surgem exatamente como apareceram no sonho. Avisos chegam a tempo de evitar desastres. Soluções inteiras são entregues em símbolos que, ao despertar, fazem sentido imediato. Já aconteceu com você de sonhar algo tão nítido que, dias depois, sentir que não está prevendo, mas lembrando o futuro? Um dos relatos que Jung guardou foi o de Anna Lee Sands, um empresário sem qualquer interesse espiritual. Comecei a ter sonhos que se realizavam, não simbolicamente, literalmente. Sonhei com meu irmão me ligando para falar do ataque cardíaco do nosso pai 3 dias antes do ocorrido. Sonhei a conversa com meu chefe sobre uma promoção, inclusive a cor da gravata dele, uma semana antes. Não posso contar a ninguém, achariam que enlouqueci, mas não estou prevendo, estou lembrando. O que fazer quando os sonhos parecem mais reais que o dia? E quando a vida acordada se torna apenas a continuação de algo sonhado? Ainda mais poderosos são os chamados grandes sonhos. Eles não pedem interpretação, não são enigmas a decifrar, mas experiências iniciáticas que transformam a estrutura do seu ser. Você desperta diferente, como se tivesse atravessado um portal, conhecido algo, suportado uma provação que foi mais real do que a realidade física. Jung identificou sinais claros desses sonhos. Encontros com seres luminosos que ensinam por presença e não por palavras. Travessias de paisagens inexistentes na Terra, mas que parecem seu lar. Símbolos de significado tão profundo que vê-los altera sua compreensão da existência. Mortes e renascimentos tão vívidos que você acorda sentindo ter morrido e voltado. Quantas vezes você já acordou com a impressão de ter vivido outra vida durante a noite? Mas aqui está a parte mais isoladora. Não há linguagem para explicar isso. Mesmo quem ouve não entende. O mundo inteiro foi treinado para acreditar que sonhos são só sonhos. E, no entanto, você sabe que esteve em outro lugar, e viu algo que não pode esquecer, e recebeu algo que não pediu, mas que agora carrega. E secretamente talvez tema que um dia acordará e descobrirá que era o contrário. E tudo isso, o cotidiano, as pessoas, os compromissos, é o sonho. E o que viveu à noite era a realidade. Esses sonhos são intraduzíveis. Você pode descrevê-los em detalhes, mas não consegue transmitir sua essência. É como tentar explicar o vermelho a alguém que nasceu cego. Eles carregam uma qualidade sagrada, o que Jung chamava de luminoso, algo que escapa ao alcance das palavras. Você tenta compartilhar, mas percebe os olhares vazios, os sorrisos educados, a desconexão sutil. As pessoas pensam que você está exagerando, interpretando demais sonhos comuns. Não entendem que você não está decifrando símbolos, mas recebendo transmissões diretas. Esses sonhos não são metáforas da sua vida. Eles são mais reais do que a própria vida desperta. Essa experiência cria uma divisão profunda. Sua vida onírica torna-se mais significativa que a vigília. Você passa a ansiar pelo sono, não pelo descanso, mas pelo reencontro com níveis de realidade inacessíveis ao estado desperto. E então, você entende o que Jung quis dizer com: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Mas o despertar acontece através de um tipo de sonho que só quem despertou consegue acessar. E será que, de algum modo, você já vive isso sem saber? Esse processo leva às últimas experiências que apenas os despertos atravessam. E aqui, a narrativa se aprofunda. Jung descobriu que o despertar não destrói o ego, mas destrói o monopólio do ego sobre a consciência. Aquilo que ele chamou de eixo ego-self se reorganiza completamente. Você começa a experimentar-se como múltiplos centros de consciência ao mesmo tempo. Há o você que vai ao trabalho, paga contas, conversa com amigos, e há o self, uma vastidão impessoal, silenciosa, assistindo a sua vida como se fosse um filme. E, no entanto, ambos são você simultaneamente. Não é dissociação. É presença total de múltiplos ângulos. Já sentiu estar vivendo algo e, no mesmo instante, observando-se como se fosse outra pessoa? Jung escreveu: a experiência do self é sempre uma derrota para o ego. Mas ele não quis dizer que o ego desaparece. Ele quis dizer que o ego descobre que não é o CEO, mas apenas um gerente intermediário.
Essa queda é ao mesmo tempo humilhante e libertadora. De repente, você se percebe participando de uma conversa, reagindo a emoções e, ao mesmo tempo, assistindo tudo de um ponto de vista mais amplo. Você vê seu padrão de comportamento surgir em tempo real e pode interrompê-lo no meio da frase. Escolhe reagir ou não. Controla seu impulso não pela repressão, mas pela consciência expandida. Uma paciente de Jung descreveu esse estado de forma impecável. Vivo como se fosse uma tela dividida. Em um lado, sou uma pessoa com história, personalidade, preferências. No outro, sou uma consciência infinita vivendo temporariamente uma experiência humana. Esse fenômeno não é um truque mental nem uma técnica aprendida. Ele se instala como uma segunda visão, uma visão de dentro que não se desliga. É aqui que muitos despertos relatam momentos improváveis, decisões transformadoras tomadas no meio de uma discussão sem nenhum esforço, mudanças de vida feitas sem arrependimento, porque algo mais vasto já estava conduzindo. Um homem contou a Jung que, durante uma negociação empresarial crítica, sentiu-se assistindo à cena de fora e, de repente, falou uma frase que mudou completamente o rumo do acordo. Uma frase que ele não havia planejado nem pensado. Outro relatou perceber o exato segundo em que sua raiva surgia e escolher não segui-la, como se assistisse a uma peça e pudesse parar a cena antes do clímax. Você já imaginou o que aconteceria se cada um de nós tivesse essa consciência duplicada o tempo todo? Esse é o ponto em que a realidade comum se torna pequena demais para conter o que você é, e ao mesmo tempo, é o ponto em que você entende que não precisa sair dela para estar desperto. Você é, simultaneamente, o ator, a plateia e o palco. E nessa simultaneidade, algo profundo se revela. Sua vida não é mais um enredo a interpretar, mas um espaço de criação consciente. Nenhuma das duas realidades é mais verdadeira que a outra. Você não escolhe entre elas, vive ambas ao mesmo tempo. É enlouquecedor e milagroso. É como ser o oceano e a gota, o antigo e o recém-nascido, o silêncio e o trovão, tudo coexistindo dentro do mesmo instante. Jung chamou isso de relativização do ego. A partir desse ponto, o eu deixa de ser o centro fixo da experiência e se torna apenas uma das muitas formas possíveis de consciência que você pode habitar. E ainda assim, o ego não aceita desaparecer. Ele luta. Ele quer possuir o que não pode ser possuído. Quer reivindicar o despertar como conquista pessoal. Sou iluminado. Sou diferente. Estou acima. Mas o universo sempre responde. Ele compensa. Coloca você de joelhos no instante seguinte, lembrando que é infinito e, ao mesmo tempo, absolutamente comum. Você experimenta a vastidão cósmica e, minutos depois, esquece onde estacionou o carro. Canaliza uma sabedoria profunda e logo em seguida diz algo tolo. Sente-se iluminado e no instante seguinte cai nas mesmas sombras que jurava ter superado. Parece contradição, mas é dança. A eterna negociação entre ego e self, humano e divino, limitado e ilimitado. O objetivo nunca foi eliminar o ego, e sim colocá-lo em perspectiva. O despertar verdadeiro é aceitar ser, ao mesmo tempo, alguém e ninguém. Ser importante e insignificante. Ser forte e vulnerável. E é justamente nesse equilíbrio improvável que nasce a serenidade. Mas você já reparou que, quanto mais desperto se torna, mais paradoxal sua vida parece aos olhos dos outros? Pessoas despertas costumam ser confundidas com incoerentes. São profundamente seguras, mas humildes. Poderosas, mas rendidas. Sabem muito, mas agem com a inocência de quem está descobrindo tudo pela primeira vez. Elas não fingem, estão vivendo a multiplicidade da consciência, onde cada camada é verdadeira dentro do seu próprio nível. E é nesse ponto que surge a quinta e mais estranha experiência, aquela que muda a forma como você enxerga a própria existência. Jung a chamou de viver mitologicamente. Não se trata de imaginar que a vida é um conto de fadas, mas de perceber que a sua história pessoal é também um mito sendo encenado através de você. De repente, tudo ganha outro contorno. Sua mãe difícil deixa de ser apenas uma mulher complexa. Ela se revela como a mãe sombria,
O arquétipo que ensina através do confronto. A perda do emprego já não é apenas uma crise econômica. É o rito de morte e renascimento que prepara a próxima forma de você. A relação amorosa não é mais apenas romance. É a união sagrada dos opostos, o casamento simbólico entre masculino e feminino, razão e emoção, espírito e matéria. O mundo não muda. Você muda a forma de enxergá-lo. E quando isso acontece, percebe que não está vivendo sua história, mas uma história maior, escrita em camadas invisíveis da psique humana. Jung escreveu: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas quem você realmente é não se limita ao seu nome, suas lembranças ou suas escolhas. Inclui forças arquetípicas vastas, inteligências antigas que operam através da sua vida como se ela fosse palco, e você, o ator consciente da peça. Nesse estado, a existência se revela como algo simultaneamente pessoal e universal. Você é o personagem e o autor, o humano e o mito, o sonhador e o sonho. E é nesse instante que tudo se inverte. O despertar não o separa do mundo. Ele o devolve a ele, inteiro, presente, desperto e humano. Tudo o que você ouviu até aqui não é teoria distante nem privilégio de poucos. É um convite. Jung entendeu que despertar não é sobre se tornar especial, mas sobre tornar-se real. Reconhecer que por trás do cotidiano há uma narrativa maior, e você não está inventando, mas lembrando. Cada conflito que surge, cada perda, cada alegria, traz consigo uma camada mítica. Quando você vê isso, algo muda de forma irreversível. A vida deixa de ser um labirinto caótico e passa a ser um caminho vivo, cheio de sinais. O que antes parecia azar, agora se revela como iniciação. O que antes parecia um obstáculo, agora é portal. E de repente você não sente apenas que está vivendo. Você sente que está participando de algo sagrado. Na prática, esse despertar não pede rituais complexos nem isolamento do mundo. Pede apenas atenção. Pede que você comece a olhar para os acontecimentos do dia com a pergunta: o que está sendo encenado aqui? Quando estiver em um conflito, veja além das pessoas envolvidas. Qual arquétipo está falando através delas? Quando enfrentar um desafio, pergunte-se: que parte de mim está sendo chamada para despertar? Quando sonhar, anote. Trate seus sonhos como mensagens, não como distrações. Ao acordar, antes de pegar o telefone, feche os olhos por um instante e relembre: o que eu sonhei? O que isso quer me mostrar? Não se trata de adivinhar o futuro, mas de alinhar-se ao enredo profundo que já está em movimento. A transformação começa com esse simples hábito de perceber. Ao reconhecer os padrões arquetípicos atuando, você ganha liberdade para escolher como responder. Você para de ser arrastado pela história inconsciente e passa a coescrevê-la conscientemente. Esse é o momento em que a vida se torna um diálogo. Você fala, ela responde. Você age, ela mostra o próximo passo. E quanto mais presente estiver, mais claros os sinais se tornam. Imagine viver cada situação, até as mais desafiadoras, sabendo que está dentro de uma narrativa sagrada que quer sua evolução. Como isso mudaria a forma como você enfrenta o medo, o fracasso, o amor? Este é o verdadeiro legado de Jung. Não um mapa fixo, mas um convite à experiência direta. Você não precisa acreditar em nada do que ouviu aqui. Você precisa praticar perceber, praticar lembrar, praticar viver com consciência dos símbolos e dos sonhos. E ao fazer isso, a transformação não será um conceito, será sua vida. Se alguma parte desta jornada ressoou com você, curta este vídeo. Compartilhe nos comentários, mesmo que anonimamente, qual dessas experiências mais marcou você. Sua história pode ajudar alguém a reconhecer a própria. E se quiser continuar recebendo esses conteúdos e aprofundar essa caminhada, inscreva-se no canal agora. Sua presença aqui não é por acaso, ela também é um sinal.